O Informativo Jurídico Educacional é uma publicação virtual do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação que, como seu próprio nome diz, traz normas sobre legislação, sobre aspectos jurídico-educacionais que são aplicadas às escolas brasileiras. E nessa edição relativa ao mês de setembro de 2023, nós destacamos logo de início uma portaria ministerial, a portaria 1771, de 1º de setembro, que define a situação legal do que é a entidade mantenedora e que é a instituição mantida. Isso é conhecido de uma maneira geral, mas temos poucas normas dizendo oficialmente o que é mantido e o que é mantenedora. As mantenedoras são as entidades que podem ser constituídas com fins ou sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, associações ou fundações. E com fins lucrativos tem uma série de, inclusive, formas jurídicas permitidas de criação, que vai desde as empresas individuais até as sociedades anônimas. Então, nós temos aí realmente essa figura das entidades mantenedoras que tem que ter registro em cartório ou junta comercial, tem que ter CNPJ, tem que ter normas para ter a legalidade de funcionamento como uma empresa, como uma entidade. Já as instituições mantidas são as que não têm personalidade jurídica, são as faculdades, universidades, escolas. Essas não têm, apesar de ter até estatuto, mas não é registrado em cartório. Então, ou seja, não cria personalidade jurídica, são dependentes das entidades mantenedoras. Então, isso ficou bem claro nessa portaria ao definir diversos conceitos, define claramente o que é mantenedora e o que é mantida. Temos também uma orientação técnica que é sempre bom destacar sobre o monitoramento das instituições de educação. Não é uma matéria muito comum a figura do monitoramento, era mais comum até a intervenção, a medidas punitivas, mas o monitoramento é exatamente um acompanhamento prévio que o Ministério da Educação pode fazer nas instituições de ensino superior. E aí todas as orientações, normas estão aí colocadas nesse documento que serve de base para todas as instituições de educação superior e reflexo também das instituições de educação básica. Tivemos também uma resolução, e essa resolução, que é uma resolução bastante polêmica, trazida da Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos, que estabelece parâmetros para garantir as condições de acesso e permanência de pessoas travestis, mulheres, homens transexuais e pessoas transmasculinas e não binárias, e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais, nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Essa resolução número 2 do Conselho Específico que trata do assunto foi uma resolução do dia 19 de setembro. Ele traz orientações, traz posições. Foi analisado, inclusive, um grupo da área jurídica analisou, por ser uma orientação, por ser uma norma expedida por um conselho, não tem uma forma de lei, não tem uma força de lei. Então, ou seja, as instituições devem observar. Podem ter conflitos se não observarem, mas não há nenhuma previsão de lei maior quanto a estabelecimento de penas como são colocadas aqui. É uma resolução extensa, merece ser estudado, merece ser atendido, obviamente a identidade de gênero está preservada em nosso país, no mundo, mas é necessário que tenha muita cautela, porque as colocações são colocações muito difíceis, inclusive, de serem absorvidas rapidamente, inclusive permitindo até menores de 18 anos também decidirem mudanças de nome, mudanças de sexo, obviamente tendo o apoio de seus pais responsáveis. Mas merece ser estudado e por isso nós destacamos nessa edição do informativo, porque é uma matéria que ainda vai ter muito debate, muita discussão, mas temos pelo menos um ponto de partida, que foi essa resolução, e é publicada pelo Diário Oficial já, e trazendo realmente recomendações para serem observadas pelas instituições. Fechamos esse primeiro bloco do nosso informativo e vamos para o segundo bloco, matéria de interesse coletivo da educação brasileira.
Nesse segundo bloco do nosso informativo, nós vamos falar sobre aspectos que são aplicáveis tanto à educação básica quanto à superior, públicas e privadas. E destacamos nesse conjunto que duas leis alteraram a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. A primeira delas, a Lei 14.679, do dia 18 de setembro, que definiu a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes entre os fundamentos da formação dos profissionais de educação, inclusão de proteção integral dos direitos humanos e atenção à identificação de maus-tratos, negligência ou violência sexual contra crianças, adolescentes, entre os princípios do Sistema Único de Saúde. Então, a lei altera a LDB e altera a legislação do Sistema Único de Saúde. Então, ela tem uma dupla função, mas que merece ser analisada, que realmente é uma lei que traz princípios de proteção às crianças e adolescentes. A segunda lei é uma lei que obriga as escolas públicas a divulgarem a lista de espera por vaga no estabelecimento de educação básica em sua rede. A lei tomou o número 14.685, do dia 20 de setembro, e transforma o que era facultativo numa obrigação. Então, todas as escolas públicas terão que divulgar a lista de espera de vagas nas escolas de educação infantil, fundamental e média, para quem tem perspectiva de acesso à matrícula na rede pública de ensino. Tivemos também a divulgação pela portaria 1830, do dia 13 de setembro, do Censo da Educação Básica Brasileira, que merece ser conhecido por todos, inclusive a educação superior, e a base é o que vai alimentar o ensino superior também. Tivemos a edição de duas portarias sobre a recomposição do Conselho do Fórum Nacional de Educação. Nós tínhamos tido já uma última composição para uma portaria 478, do dia 17 de março de 23. Mas algumas instituições ficaram de fora, então reclamaram e o governo ampliou essa lista e editou a portaria 1775, do dia 1º de setembro, com um conjunto maior de entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação. Tivemos também o decreto 11.697, do dia 11 de setembro, que definiu a Conferência Nacional de Educação para 2024, tendo como tema central o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, para os próximos 10 anos, será discutido, analisado por a Conferência de 2024. Vamos entrar agora no bloco do Conselho Nacional de Educação, que realizou sua reunião plenária de setembro, sem grandes matérias de destaque que pudéssemos evidenciar, mas foi uma reunião de rotina e temos realmente aí que registrar os aspectos positivos dessas reuniões mensais, que voltaram a ser presenciais, meio híbridas em alguns momentos, mas temos realmente o Conselho reunindo mensalmente na primeira semana de cada mês. Tivemos a eleição do presidente e vice-presidente das câmaras de educação básica superior. Para a Câmara Básica, a presidente continuou sendo a professora Amagli Passos e Sueli Menezes para a vice-presidência. Então não houve mudança. Mas para o ensino superior, sim, tivemos o ministro da Educação, Henrique Sartori, para a presidência da Câmara de Educação Superior, e o irmão Paulo Frossati para a vice-presidência. Então, os presidentes e vice das câmaras mudaram, mas o presidente do conselho continuou o mesmo, sendo o professor Cury, que é o presidente do conselho que envolve as duas câmaras. Tivemos divulgação de pareceres, a primeira parte dos pareceres aprovados em junho de 23, de julho de 23. Tivemos também a aprovação de um parecer 432, publicado já, mas não transformado em resolução, com as diretrizes curriculares dos cursos de ciências contábeis. Tivemos também um outro parecer 575, referente a normas referente à revalidação de diplomas de curso de graduação reconhecido dentro de diplomas e pós-graduação estrito sensu pedidos por instituições estrangeiras. Então, o Conselho disciplinou isso por um parecer, que ainda falta homologação. E tivemos também modificação
das diretrizes para a extensão da educação superior brasileira. Temos aí um parecer, esse parecer é o parecer 576, falta ainda ser homologado, mas ele busca uma alteração da resolução da Câmara de Ensino Superior, resolução número 7 de 2018, sobre a norma de expansão do ensino do Sul, com as atividades de expansão, de extensão, melhor dizendo, das instituições de ensino superior. Então, vamos esperar que o ministro homologue, esperamos que sim, e temos aí teremos uma modificação da resolução já citada. Assim encerramos o informativo e transmitindo os fatos que foram principais no mês de setembro de 2023.